O Peru está atualmente entre os pesos pesados da ciência no nível de Newton, Einstein e Stephen Hopkins, entre outros. Um peruano acabou de estender a matemática clássica a um nível quântico. Matemática que nem Newton nem Albert Einstein tratavam, pois eles apenas usavam a matemática clássica para que não pudessem abranger problemas de nível quântico, onde o inesperado e provável é o que prevalece e não funciona a matemática clássica, que é determinista e preditiva. No nível quântico, tudo é possível, o inesperado é o que mais acontece. Portanto, a contribuição desta nova matemática, que é uma extensão do clássico que será usado no futuro, os pesquisadores de vanguarda, o autor não quer incluir o nome do novo sistema matemático, Peru, país onde nasceu. O trabalho é em 6 idiomas: espanhol, inglês, português, alemão, japonês e chinês simplificado. Será vendido na maior livraria online do mundo, como a Amazon. Sabemos o que o autor é trujillano: se uma das partículas for medida, seria imediatamente determinado qual o comportamento do outro, e quando o experimento termina, conclui-se que o estado quântico da outra partícula é determinado de forma exata quando o estado quântico da partícula foi medido. Seu parceiro. Isso significa que um cientista gostaria de transformar uma partícula no sentido horário, a outra partícula se tornaria imediatamente na direção oposta. Parece intrigante, mas não é tão surpreendente se considerarmos que as duas partículas entre os laços são separadas por milhares e milhões de anos-luz e, mesmo assim, ao observar a rotação de uma partícula, a rotação do outro é determinada. É estranho porque isso sugere que a informação viajou no local mais rápido do que a luz de uma partícula para a outra. O emaranhamento quântico em matemática quântica é representado por variáveis entrelaçadas que não existem na matemática clássica. Mas na proposta peruana se existe uma maneira de representar esse fenômeno quântico na computação moderna. Os cientistas esperam usar a magia do universo microscópico para construir novos e poderosos computadores. Vejamos o que o bebê pode fazer no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foi criado um protótipo de computador quântico que usa bits quânticos em vez dos bits computadorizados tradicionais para fazer seus cálculos. Este laboratório tem os melhores bits quânticos que tem um driver supercube no mundo. Quando fazemos cálculos quânticos com cube, o computador quântico pode fazer várias tarefas simultaneamente. Pode fazer isso e ao mesmo tempo, a existência de um cube implica que um bit é um e zero ao mesmo tempo, algo impossível na matemática clássica, mas é possível para a proposta peruana. Uma vez que a solução reside no uso de variáveis misturadas que recebem valores antagônicos opostos sem interferir ou cancelar aí a importância a ser utilizada pela física quântica. É difícil de acreditar, mas o universo microscópico pode ser ainda mais estranho. A experiência mais famosa na física quântica mostra como um objeto pode ser em 2 lugares ao mesmo tempo. Um resultado que assustou o grande Albert Einstein. Estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo não pode ser representado na matemática clássica. Isso é possível na matemática quântica. Existem variáveis que possibilitam sua representação, o que novamente destaca o potencial dessa proposta peruana. Quando os cientistas observaram os buracos, os elétrons se comportaram como partículas.
formando o mesmo padrão na tela que as bolas de beisebol, mas quando os cientistas não as observaram, os elétrons se comportaram como ondas, formando um padrão que parecia uma interferência na tela produzido por uma onda. Isso é muito raro, o resultado depende se é ou não observado. Quando há um comportamento de partículas como a das bolas, quando não há um comportamento de onda, mas nem ambos ocorrem ao mesmo tempo. E porque a observação muda a natureza do que está sendo observado, simplesmente não sabemos. Esse é o maior mistério da mecânica quântica e é a razão pelo qual é difícil. Mistericamente, com a observação vemos partículas, mas sem observação, há ondas. É algo que os cientistas têm discutido há quase 100 anos e ainda não há consenso. As variáveis quânticas misturadas da nova matemática do Peru diante desse problema permitem que tanto as propriedades das ondas como as propriedades das partículas sejam bem-vindas. O que permite uma melhor solução da solução desse problema. A propriedade da variável mista é que elas podem ser trocadas, ou seja, partícula e vice-versa. A explicação adequada será a questão dos físicos. Esta ferramenta contribui enormemente para a solução do problema. A matemática proposta pelo matemático peruano, Trujillano, obviamente. Ele entra na grande porta da ciência porque seu trabalho pode ser usado na pesquisa científica mais avançada sobre física quântica na física clássica. Se uma bola é jogada em uma parede com força insuficiente, ela não passará pela parede, mas irá saltar. Mas, se fosse um elétron e não for lançado com força suficiente para atravessar a parede, poderia fazê-lo. É isso mesmo, trata o efeito do túnel. Como isso é possível? Parece muito estranho. Mas uma maneira de explicá-lo é que a incerteza de um universo microscópico permite que uma partícula preste energia do futuro para atravessar a barreira e depois retorná-la quando chegar ao outro lado. O elétron já está do outro lado da parede para que ele possa passar e aparecer do outro lado. Como as maravilhas do mundo microscópico foram descobertas há um século, as pessoas se perguntaram se o efeito do túnel, sendo em vários lugares simultaneamente, e o fato de retornar no tempo, poderia ser alcançado em nosso mundo. Os cientistas acreditam que nunca seremos capazes de atravessar uma barreira sólida com uma bola. Uma bola é uma enorme quantidade de partículas, de modo que todas elas aparecem em um outro lugar como um todo. Todas as partículas teriam que fazê-lo coletivamente, o que é praticamente improvável. Um elétron ou um fóton, se puderem fazer isso. Mas o maior seja a coleção de partículas ou partícula experiente no CERN e no bóson de Higgs e entre outros tópicos que é leitura essencial. No entanto, apenas a maior biblioteca será vendida pela Amazon Online do mundo. Desejamos ao autor sucesso e boas-vindas ao mundo da ciência, bem como parabenizar todos os peruanos por terem um representante digno.